Alô, pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula. E nesta videoaula eu trouxe uma questão de matemática financeira, uma prova para auditor fiscal, que foi realizada lá no Cefaz do Amazonas, né? E a banca escolhida foi a Fundação Getúlio Vargas, e essa questão foi uma questão de 2022, tá? Para quem está primeiramente vendo o canal, eu sou o professor Cristiano, tá? Sou formado tanto em matemática como em estatística, mestrado, e então no final aí do vídeo eu vou fazer meu merchan, tá? Então, para quem está se preparando, pensando em se preparar, aí no final desta videoaula eu passo o meu contato, ok? Então tá, então vamos a essa questão, mas sem delongas, né? Então vamos a ela. Então, a questão que caiu foi essa aqui, né? O João contraiu um empréstimo de R$ 10.000 a uma taxa de juros compostos de 2% ao mês sobre o saldo devedor. Ele pretende pagar R$ 5.000 ao final do primeiro mês e quitar a dívida ao final do segundo mês. Assim, ele terá de pagar ao final do segundo mês a quantia de. Então, aqui nessa questão, você tem 5 alternativas, né? Uma prova objetiva, aonde apenas uma das alternativas é a correta. Então, vamos resolver esta questão. Então, a primeira coisa, eu sempre encorajo meus alunos quando vocês forem resolver um problema de matemática financeira, sempre representar esse problema através de um fluxo ou de um diagrama de fluxo de caixa, né? Fazendo um diagrama de fluxo de caixa. Então, como que ele é montado? Então, aqui eu estou fazendo do ponto de vista do João, né? Então, aqui o João, no momento zero, ele tem uma entrada de R$ 10.000, que é o valor do empréstimo, né, feito junto a uma financeira ou a um banco. Depois, após o primeiro período, ou o primeiro mês, ele vai ter uma saída, né? Ele vai pagar uma parcela de R$ 5.000. Então, se vocês observar, entrada no fluxo de caixa, a gente sempre representa com uma seta para cima e valor positivo. Saídas de caixa, sempre setas para baixo, valor negativo, tá? Então, não esqueçam isso. Então, aqui a gente tem o período na linha horizontal, aqui é marcado o período, né? Então, no segundo mês ele vai pagar um valor P que a gente quer determinar. A taxa acordada foi de 2% ao mês. Então, primeira coisa que eu quero chamar a atenção, tanto o período como a capitalização da taxa de juros, né? Ela tem que estar sempre no mesmo período. Como o período está em meses e a taxa está em mês, está ok. Caso a taxa fosse ao ano ou ao dia, eu teria que ou mudar o período, passar para dias, ou então trabalhar com a taxa de juro ou converter a taxa de juro, tá? Nesta situação aqui não precisa, tá bom? Então, a ideia aqui, olhando para o fluxo de caixa, para comparar esses valores, estão tudo em períodos diferentes, eu tenho que colocar para o mesmo período. Então, eu vou pegar esses valores futuros, eu vou trazer tudo para o momento zero. Então, você tem esse valor aqui de 5.000, que é um valor futuro, e o P aqui. Então, eu vou trazer tudo para o momento zero. Para fazer isso, eu vou pegar esses valores e dividir pelo fator de capitalização. Então, só para a gente relembrar um pouco da fórmula, que é importante que a gente saiba, né? O valor futuro é dado o valor presente vezes o fator de capitalização. E o valor presente eu pego sempre o valor futuro e divido pelo fator de capitalização. Tá? Então, quando eu quero levar um valor presente a valores futuros, eu multiplico
Quando eu quero pegar valor futuro e trazer a valores presentes, eu faço a divisão. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Só que eu vou fazer para cada parcela. Uma parcela está um período à frente e a segunda parcela 2 períodos à frente. Então, eu vou aplicando a fórmula, né? Aqui no meu caso, em relação a 5.000, o N é 1, e aqui na fórmula, né? E o P aqui, o N é 2, tá? Então, agora passando aqui, a maneira algébrica de resolver é essa aqui, né? Então, você tem os 10.000, você vai igualar, né? Aqui é sempre dividido pelos fatores de capitalização, né? Então, esses 5.000 a gente vai fazer tem que descontar 2% e etc. Então, aqui a gente isola o P, que é a nossa incógnita, né? Então, aqui envolve um pouco de álgebra, né? E fazendo o cálculo dessa expressão, a gente chega no resultado, que é R$ 5.304. Então, esta é a resposta, né? Se a gente olhar para a questão, então a resposta correta é a alternativa A. Bem, essa questão a gente pode também resolver na matemática financeira. Então, eu vou passar aqui para resolver com vocês na matemática financeira. Então, aqui, a gente sempre botar um FREG. Aqui já está com as duas casas decimais. Caso não esteja, você só aperta F2, que ele já coloca na segunda casa decimal. Então, o que eu vou fazer? Então, por isso que é importante saber fazer o diagrama de fluxo de caixa, para a gente montar a equação. A partir da equação, eu vou ter facilidade para resolver a questão utilizando a KP12C. Então, voltando lá no PowerPoint, não, eu vou voltar depois. Então, o que é feito lá? Então, você tem que pegar aqui os 5.000, tá? Botar um Enter, e eu vou dividir pelo fator de capitalização. No nosso caso, como é um período só, eu vou dividir por 1,02, tá? Então, a gente faz esta divisão. Daí, este é o valor presente da primeira prestação, né? Já descontado a taxa de juros de 2%. Então, aqui, eu vou dar um CHS, que é um valor negativo, e eu vou descontar ali os 10.000. Vou somar lá os 10.000, para a gente chegar no saldo devedor. Então, esse aqui é o saldo devedor. Esse aqui é como fosse agora o valor presente da dívida, tá? Então, para trabalhar com juros compostos, na nossa KP12C, a gente tem essas teclas aqui, NI, PV, PMT, então isso vai nos facilitar. Então aqui, esse é o PV, então está aqui, PV. A taxa de juro é 2%. O período são 2 meses, né? Tá tudo ao mês, ok? E aqui eu vou pedir o valor futuro. Tá aí, tá? Então tá aí, tem um negativo porque uma prestação, né, é uma saída de caixa, tá? Então, ó, deu R$ 5.304, que foi o mesmo valor que a gente encontrou fazendo a questão algébrica aqui, tá? Só vou minimizar aqui. Voltar lá para o PowerPoint. Tá? Então é assim que a gente resolve na KP12C. Provavelmente, se você for fazer lá a prova para auditor fiscal, provavelmente vai ter uma tabela onde esses fatores de capitalização são dados. Tá? Vamos lá então, vamos pro. Aqui é a solução que eu fiz lá no Excel, tá? Então aqui é a ideia também. Então aqui a primeira parte é para calcular o saldo devedor após o pagamento da primeira prestação e depois
achar o valor da segunda parcela aplicando a fórmula de valor futuro, tá ok? Então aqui eu já deixei meio pronto. Então aqui, ó, o saldo devedor, então aqui está a fórmula, né? Então é igual 10.000 menos VP. Aqui eu tenho os parâmetros, né? Então, o primeiro, aqui no Excel, eu tenho as fórmulas para matemática financeira. Então, VP é para calcular valor presente. Sempre no Excel, quando eu vou calcular uma fórmula, vou aplicar uma fórmula, né? Você tem que colocar o sinal do igual antes. Então, aqui o primeiro parâmetro é taxa, sempre separa com ponto e vírgula. O PER é o período, né? É 1. Aqui, PGTO seria se tivesse uma série, mas aqui é um único pagamento, não precisa colocar nada. O valor futuro tem que colocar negativo e aqui é zero. Tá? Então, fazendo isso, a gente tem aqui o saldo devedor após o pagamento da primeira parcela. E, no segundo caso aqui, o cálculo do valor futuro. Né? Daí agora eu tenho um novo valor presente. Aqui, os parâmetros sempre a gente separa com ponto e vírgula e a taxa você coloca em números decimais, ok? Aqui ficou vermelho porque tem um valor negativo que representa uma saída de caixa, tá? Então no Excel ele sempre representa os valores negativos por um vermelho, tá? Indicando que é uma saída de caixa. E por fim, uma outra possibilidade que a gente tem é fazer o uso do Python, tá? Python. Então aqui, usando o pacote NumPy Files, esses comandos aqui, nós também conseguimos calcular e resolver esse problema aí, né? O pacote nada mais é do que um framework, né? Então você tem já vários comandos à disposição, você não precisa fazer a programação do zero. Então como que a gente vai fazer? Então eu vou dar um exemplo como funciona. Tem várias IDEs para rodar o programa Python. Aqui eu vou utilizar o Google Colab, tá? Então eu vou estar fazendo isso não na minha máquina, mas num servidor, tá? Então você pode trabalhar na nuvem, né? Não precisa. Mas é interessante caso você queira aprender Python, instalar uma IDE, né? Eu uso o Jupyter, mas tem outras, tá? Então vamos lá, então. Então aqui eu vou abrir aqui. Então aqui agora eu estou no Google Colab. Aqui eu só vou fechar essa parte, tá? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar aqui só para mostrar para vocês. Então aqui no Google Colab, alguns pacotes você tem que instalar, não vem previamente instalado. Então é um comando muito simples, né? Ponto de exclamação, pip install numpy files, né? Então com uma linha você instala com o pacote, tá? Você sempre tem que instalar o pacote, porque quando você fecha a ideia aqui, tem que refazer novamente, tá? Aqui agora já foi instalado com sucesso, agora eu vou aqui importar o pacote, está importado, e aqui está os comandos que eu apresentei, né? Então esse NPFPV é para calcular o valor presente, esse, só aumentar um pouco aqui para vocês melhorarem, então esse aqui é um apelido, tá? De vez aqui esse NPF é um apelido, para toda vez chamar o pacote. Então, para não precisar toda hora ficar escrevendo NumPy, underline, finance, você usa esse apelido aqui. Tá? Então, aqui é para calcular o valor presente. E esse FV para calcular o valor futuro. Então, aqui, os comandos já estão aqui, é só rodar e está aqui, ó. Então, o saldo devedor é o que a gente encontrou, né? 5.000, R$ 5.098,04. Se a gente olhar lá no Excel, foi o mesmo valor. E aqui o valor da segunda parcela a ser paga, 5.304, que foi o mesmo valor que a gente encontrou lá no Excel, tá ok? Então aqui utilizando o Python, tá? Então tem esse pacote aí para
matemática financeira, que é o NumPy Finance. Tá? Então, pessoal, então agora chegou a hora do meu merchan. Então aqui, caso você esteja fazendo a cadeira de matemática financeira, tendo alguma dificuldade ou vai prestar algum concurso, né? Então pode entrar em contato comigo no meu WhatsApp Business ou também aqui no meu LinkedIn, tá? Também eu trabalho com estatística e matemática, né? Caso tenha dificuldade com cálculo, álgebra, pode também entrar em contato comigo. Então eu agradeço a visualização de vocês e nós nos encontramos numa outra oportunidade. See you another class.